Bom, tá gravando. Bom dia a todos. Então, o tema da aula de hoje vai ser cálculo estequiométrico. Então, o que seria cálculo estequiométrico? Então, seria o cálculo da quantidade de reagentes que é preciso para se obter uma determinada quantidade de produto em uma reação química. Então, você tem uma reação química, você quer uma determinada quantidade de produto. Então, você consegue fazer os cálculos para determinar quanto que você precisa de reagente para obter aquela quantidade de produto. Existem duas principais regras, né? Claro que é uma regra bastante ampla, né, e genérica. Mas a primeira seria balancear a reação química. Na aula passada, a gente fez o balanceamento da reação química e a gente vai ver que o coeficiente estequiométrico de cada espécie química existe uma proporção em função do número de mol, baseado proporcional, né, ao coeficiente estequiométrico. A segunda regra, que seria o número de mol de cada espécie química que reage ou ela é formada, ela é proporcional aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, essas daí são as duas principais regras do cálculo estequiométrico. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Calcule o número de mol de oxigênio quando 5 mol de CO2 são consumidos na reação de fotossíntese. Então, ele forneceu para a gente aqui a reação de fotossíntese. 6 CO2, a reação já está balanceada, né? 6 CO2 mais 6 moléculas de água, produzindo uma molécula de glicose, C6H12O6, mais 6 moléculas de oxigênio. Então, a gente observa que existe uma proporção em função do número de mol, baseado no coeficiente estequiométrico. Então, a gente pegou aqui a reação química já balanceada. Então, ó, 6 mols de CO2, ele reage e produz 6 mols de oxigênio. É uma proporção. Agora, o enunciado da questão falou 5 mol de CO2. Ó. 5 mol de CO2. Ele reage e produz X mols de oxigênio. Então, a gente resolve essa regra de 3. Então, vai ficar 6 vezes 5 vai dar 30. Dividido por 6 vai dar 5. Então, o X vai ser igual a 5 mol de oxigênio. Então, se reagir 5 mol de CO2, vai ocorrer a produção de 5 mols de oxigênio. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 1. Vamos agora para o exemplo 2. Calcule a massa de glicose, que é C6H12O6, formada a partir de 3 mol de CO2. Aí dá o dado, né, que a massa molar da glicose, do C6H12O6, é igual a 180 gramas por mol. Então, ele já deu a reação química aqui balanceada. Então, ó, 6 mol de CO2, ele reage e produz o quê? 1 mol de glicose. Porque o coeficiente estequiométrico da glicose é 1. Agora, quando reage 3 mol de CO2, ó, 3 mols de CO2, produz X mols de glicose. Então, a gente tem essa regra de 3. Então, 6x vai ser igual a 3. Isolando o x vai ser igual a 0,5 mol de glicose, de C6H12O6. Mas só que o enunciado da questão, ele pede a massa de glicose. E a gente tem o número de mol. Então, quando a gente tem mol e quer transformar para massa em grama, a gente multiplica pela massa molar. A massa molar da glicose, ele forneceu para a gente aqui que é 180 gramas por mol.
Então, a gente pega 0,5 mol de glicose e multiplica por 180. Então, 0,5 vezes 180 dá 90 gramas de glicose, que é o C6H12O6. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 2. 90 gramas de glicose. Então, vamos para o exemplo 3. Calcule o número de moléculas de água consumidas na formação de 10 mol de oxigênio durante a fotossíntese. Então, ele já deu a reação química da fotossíntese já balanceada. Então, a gente traça a proporção. 6 mols de água, ele reage formando 6 mols de oxigênio. Isso baseado aqui no coeficiente estequiométrico de cada espécie química. Agora, ele fala qual o número de moléculas de água, X, que vai ser necessário para produzir 10 mol de oxigênio. Então, X vai ser proporcional a 10 mols de oxigênio. Então, a gente vai ter uma regra de 3. Resolvendo essa regra de 3 aqui, o valor do X vai ser igual a 10 mols de água. Mas só que ele pede o número de moléculas de água. E nós calculamos até agora o número de mol de água. Então, 1 mol de qualquer substância vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas ou átomos. 10 mols de água, nós vamos ter X moléculas. Então, resolvendo essa regra de 3, o X vai ser igual a 60 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Escrevendo de uma outra forma, andando a vírgula aqui, uma casa à esquerda, X é igual a 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água. Qualquer uma dessas respostas estaria correta. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 3. Esse exemplo 4. Qual a massa de monóxido de carbono, CO, são consumidas na formação de 18 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro? Ele deu os dados, que o CO, a massa molar do CO, monóxido de carbono, é 28 gramas por mol. E o número de Avogadro é 6 vezes 10 elevado a 23. Então, ele deu a reação química aqui, já balanceada. E aí, a gente vai calcular o número de mol de ferro. Por quê? Porque ele quer saber qual a massa de monóxido de carbono, CO, são consumidas na formação de 18 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. Então, 1 mol de qualquer substância vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas. Então, nesse caso aqui, a gente coloca átomos de ferro. X mol, nós vamos ter em 18 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. Resolvendo essa regra de 3 aqui, o valor do X vai ser igual a 3 mol de ferro. Então, em 18 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro, equivale a 3 mols de ferro. Então, a gente tem a reação química balanceada, que ele já forneceu no enunciado da questão, e a gente vai traçar a proporção. 3 mols de CO, ele vai reagir e vai produzir o quê? 2 mols de ferro. X mols de CO vão reagir para produzir 3 mols de ferro. 3 mols de ferro que a gente calculou anteriormente. Resolvendo essa regra de 3 aqui, o valor do X vai ser igual a 4,5 mol de CO, de monóxido de carbono. Mas só que no enunciado da questão, ele pede a massa de monóxido de carbono.
e a gente tem até aqui nesse ponto o número de mol. Aí a gente tem que lembrar o quê? Se a gente tem um número de mol, você quer transformar para massa em grama, você multiplica pela massa molar. A massa molar do CO é 28 gramas por mol. Então, a gente faz 4,5 mols de CO vezes 28 gramas por mol, né, que é a massa molar do CO. Então, vai ficar 4,5 vezes 28, vai dar 126 gramas de CO, de monóxido de carbono. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 4. Esse exemplo 5. Determine a massa de dióxido de carbono, CO2, produzida quando 20 mol de Fe2O3 são consumidas. E deu aqui a massa molar do CO2, 44 gramas por mol. E ele deu também a reação química já balanceada. Então, ó, a gente traça a seguinte proporção. 2 mols de Fe2O3, ele reage e produz 3 mols de CO2. Agora, quando a gente tem 20 mol de Fe2O3, 20 mols de Fe2O3, nós vamos ter X mols de CO2. Então, a gente vai ter uma regra de 3. Resolvendo essa regra de 3, o X vai ser igual a 30 mol de CO2. 30 mol de CO2. Mas só que a gente tem o número de mol. Mas o enunciado da questão, ele pede a massa de dióxido de carbono, de CO2, é a massa em gramas, né? Então, se a gente tem o número de mol e quer transformar para massa em grama, a gente multiplica pela massa molar. A massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Então, a gente pega 30 mol de CO2 e multiplica pela sua massa molar. Que 30 vezes 44 vai dar 1.320 gramas de CO2. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 5. O exemplo 6. Nesse exemplo 6, eu coloquei duas formas de resolução. Então, a primeira forma de resolução. Então, vamos ler aqui o enunciado da questão. Calcule a massa de ferro formada quando o consumo de Fe2O3 é de 480 gramas. Então, deu aqui os dados, a massa molar do ferro, a massa molar do Fe2O3. E ele deu a reação química já balanceada para a gente. Então, ó, quando a gente tem 480 gramas de Fe2O3, a gente transforma a massa dele em gramas para número de mol. Então, a gente pega 480 gramas de Fe2O3, ó, quando a gente tem a massa em grama, quer transformar para mol, a gente divide pela massa molar. Então, a gente pega 480 gramas de Fe2O3 e divide pela massa molar, que é 160 gramas por mol. Então, 480 dividido por 160 vai dar 3 mol de Fe2O3. Então, a gente pega a reação química, já com seus respectivos coeficientes estequiométricos, balanceado, e traça a proporção. Ó. 2 mols de Fe2O3 reage produzindo 2 mols de ferro. Agora, se a gente tem 3 mols de Fe2O3, ó, que a gente calculou anteriormente, 3 mols de Fe2O3, a gente vai ter X mols de ferro. Resolvendo essa regra de 3, o valor do X vai ser igual a 3 mols de ferro, o valor do X. Agora, se a gente tem mol, você quer transformar para massa em grama, basta você multiplicar pela massa molar da espécie química. Então, 3 mols de ferro multiplicado por 56 gramas por mol, né, que é a massa molar do ferro,
3 vezes 56 vai dar 168 gramas de ferro. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 6. Agora, eu fiz uma outra resolução, né, que você pode resolver essas questões de cálculo estequiométrico de outras formas. Então, uma outra forma de resolução. Então, eu peguei aqui ó, a equação química balanceada e coloquei 2 vezes 2 por conta do coeficiente estequiométrico e a massa molar do Fe2O3, que vai ser 160 gramas por mol. Então, eu coloquei 2 vezes 160 gramas de Fe2O3, vai ser proporcional a 2 vezes 2, que é o coeficiente estequiométrico do ferro, que multiplica a massa molar do ferro, que é 56 gramas por mol. Então, 2 vezes 56 gramas de ferro. Agora, o enunciado da questão, ele pediu, né, ele quer saber a massa do ferro, X, formada quando ocorre o consumo de 480 gramas de Fe2O3. Então, coloquei aqui, 480 gramas de Fe2O3. Aí a gente resolve essa regra de 3. A gente pode cortar o 2 aqui com esse 2 aqui para simplificar, né? Resolve essa regra de 3, o X vai ser igual a 168 gramas de ferro. Então, essa daqui seria uma outra forma de resolução. Condições normais de temperatura e pressão, que é CNTP. Então, quando a gente tem um gás na CNTP, significa dizer que ele está numa pressão de 1 atmosfera, 1 atm, e a temperatura desse gás vai ser 0 graus Celsius. E convertendo 0 graus Celsius para Kelvin, vai dar 273 Kelvin, 273 Kelvin. Então, se você pegar 1 mol desse gás, ou de qualquer gás, e substituir nessa expressão aqui, na CNTP, PV é igual a nRT. A pressão vai ser 1 atm, vezes V, que é o volume do gás, é igual ao número de mol, que vai ser 1 mol, que multiplica R, que é a constante universal dos gases, que é tabelado esse valor, né? Então, a gente não precisa decorar. Então, vai ser 0,082 atmosfera vezes litros, vezes mol a menos 1, vezes Kelvin a menos 1. Esse valor é tabelado. Que multiplica a temperatura em Kelvin, que é 273 Kelvin. Toda vez que a gente for trabalhar com gás, a temperatura é em Kelvin. Então, resolvendo esse cálculo aqui, o volume vai ser igual a 22,4 litros. Então, o que a gente pode concluir? Se a gente pegar 1 mol de qualquer gás, na CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, o volume dele vai ser 22,4 litros. Bom, então vamos resolver o exemplo 7. Calcule o volume de CO2 produzido na CNTP na combustão de 5 mols de butano, que é C4H10. Então, ele já forneceu aqui para a gente a reação química balanceada da combustão do gás butano. Então, a gente traça a proporção, né? 1 mol de butano, de C4H10, ele reage produzindo 4 mols de CO2. Essa proporção é em função do coeficiente estequiométrico. Agora, se a gente tem 5 mols de butano, 5 mols de C4H10, nós vamos ter X mols de CO2. Então, a gente tem essa regra de 3. Então, X vezes 1 vai dar X, 5 vezes 4 vai dar 20 mol de CO2. Só que o enunciado da questão, ele quer saber o quê? O volume de CO2 na CNTP. E a gente até agora, nesse ponto aqui, a gente tem um número de mol. Então, a gente faz o seguinte cálculo. 1 mol de CO2 na CNTP, ele tem 22,4 litros. 20 mol de CO2
ele vai ter X litros na CNTP. Então, resolvendo essa regra de 3, x vezes 1 vai dar x, 20 vezes 22,4, x vai ser igual a 448 litros de CO2. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 7. Então, vamos para o exemplo 8. Calcule o volume de oxigênio consumidos na reação de combustão de 48 gramas de metano, que é CH4, na CNTP. E ele deu dado aqui da massa molar do metano, do CH4, é 16 gramas por mol. E ele forneceu para a gente a reação de combustão do metano, já a reação química balanceada. Então, ó, se a gente tem 48 gramas de metano, se você tem a massa em grama, quer transformar para mol, você divide pela massa molar. Então, 48 gramas de metano, dividido por 16, vai dar 3 mols de metano, 3 mols de CH4. Então, a gente traça a proporção baseado na reação química balanceada, né? 1 mol de CH4 vai reagir com 2 mols de oxigênio. Agora, 3 mols de CH4 vai reagir produzindo X mols de oxigênio. Resolvendo essa regra de 3, X vai ser igual a 6 mols de oxigênio. Só que o enunciado da questão, ele não quer o número de mol de oxigênio. Ele quer saber o volume de oxigênio na CNTP. 1 mol de oxigênio na CNTP, ele ocupa 22,4 litros. 6 mols de oxigênio, ele equivale a X litros na CNTP. Resolvendo essa regra de 3, 22,4 vezes 6 vai dar 134,4 litros de oxigênio. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 8. Então, a gente chegou ao fim da aula de hoje. Os slides referentes à aula de hoje já estão no SIGA. A lista de exercício 6 também já está no SIGA. Daqui a pouco eu vou pegar esse vídeo, colocar no YouTube e mando o link no grupo do WhatsApp. Vou interromper a aula